Graças a Deus. Louvado seja Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos alegres na presença do Senhor, que nos concede mais uma oportunidade de estar aqui em sua casa. Coisa gloriosa é nós adorarmos ao Senhor, exaltarmos o seu santo nome e também aprendermos da parte do Senhor. A noite, cuja temperatura já caiu bastante, mas nós estamos aqui chamados pelo Senhor para adorar e para aprender da parte dele. Amém? Sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, nos versos de número 17 até o verso 19. Apenas esses 3 versículos para a nossa meditação. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, no verso de número 17. Enquanto você procura, pode glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio nessa noite. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 17. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O título é: Saul é atormentado por um espírito maligno. Verso 17 diz a palavra do Senhor assim: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-o. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos diante da tua presença nesta noite, mediante a meditação da tua palavra. Pai eterno, nós temos um grande desejo de aprender da parte do Senhor aqui nessa noite. A minha alma anseia por ti, a alma da tua igreja, dos teus filhos, anseia também pela tua presença, pela tua voz. Pai eterno, tu és o pão que nos alimenta, e que o Senhor possa se revelar aqui a nós pelo teu Espírito Santo, através da tua palavra, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor com palmas bem alegres. Glórias e honras ao nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Amados irmãos, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nesta noite já nos trouxe algumas reflexões através dos nossos irmãos e irmãs que nos antecederam. Eu achei muito interessante que quando dobrei os joelhos para orar ali logo no início, nós que pregamos, os irmãos, as irmãs que também recebem esta incumbência, sabem das dificuldades que é nós ministrarmos alguma coisa da parte do Senhor. Os irmãos estão experimentados nisso, as irmãs também. Então, assim que eu dobrei os meus joelhos ali, estava orando, pedindo misericórdia ao Senhor, para que pudesse confirmar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração já há alguns dias. E foi interessante que o nosso irmão Diácono Davi, logo nas primeiras palavras da oração, ele falou acerca de Salomão, um pedacinho muito breve daquilo que o Senhor tinha colocado em nosso interior. E logo no início da mensagem meditada, a primeira mensagem desta noite, lá em Marcos capítulo número 10, falou sobre aquele cego na cidade de Jericó, que clamava dizendo: Jesus, filho de Davi. E o Senhor, pela sua bondade, nos confirmou mais uma vez a sua boa palavra. E nós vamos
vamos aprender aqui nessa noite aquilo que o Senhor, pela sua misericórdia, nos orientar. Quantos creem assim dizem amém? Amém. Amados irmãos, nós vamos observar através da Bíblia Sagrada que o povo de Israel ele passou por algumas fases na sua formação. E assim é com a vida do servo de Deus, assim é também com a igreja do Senhor como um todo. Nós sabemos que existem fases, existem períodos, existem etapas nas quais nós vivemos, as quais nós precisamos passar. Nós vamos observar na palavra do Senhor que o povo de Israel ele passou pela sua fase inicial, a sua fase de ser gerado. E na fase de ser gerado, a palavra do Senhor nos dá ênfase a 3 homens que são ditos e chamados de os patriarcas da fé: Abraão, Isaque e Jacó. Esse homem Jacó foi esse que teve o seu nome mudado para Israel, em uma experiência que ele teve com Deus quando ele passou pelo vale de Jaboque. E Deus está sempre a nos chamar a atenção acerca da necessidade que nós temos de ter uma experiência que nos marque com o Senhor, acerca da necessidade de nós termos um experimento em que nós e o Senhor somente enfrentamos. Nós sabemos muito bem que nessas fases da nossa vida, às vezes nós pedimos orações, nós recorremos aos nossos irmãos, nós recorremos às nossas irmãs, isso faz parte. A Bíblia nos diz que é preciso comunicar aos santos as necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, mas tem questões que nós precisamos fazer como Jacó fez. Ele pegou a sua família, passou adiante dele e ele ficou naquele lugar para resolver. Ele precisava resolver uma questão, e para resolver essa questão ele precisava que o Senhor o tocasse de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Ele precisava de uma experiência, e o Senhor nos chama a ter essa experiência. O Senhor nos alerta de novo: é preciso às vezes passar a esposa à frente, passar os filhos, passar o esposo, e ficarmos nós com o Senhor para resolver uma questão, para pedir misericórdia a Deus, para ver a face do Senhor, para sentir o toque do Senhor na nossa carne, na nossa matéria, porque daí em diante as coisas serão novas e diferentes na nossa vida. Esse homem chamado Jacó teve essa experiência. O Senhor muda o seu nome para Israel. Então passa-se a primeira fase, a fase do povo de Israel ser gerado. Entra uma segunda fase, uma fase que às vezes nós queremos correr dela, a fase no qual o povo do Senhor precisava ser forjado. Assim como um metal, um minério, ele é recolhido da natureza, misturado com muitas impurezas, e depois ele é lançado numa fornalha a temperaturas elevadas, para queimar aquilo que não é metálico, para expurgar aquilo que é impureza. Assim muitas vezes é a vida do crente, a vida do homem que serve a Deus, é a vida da mulher que serve a Deus. Existe uma fase que é uma fornalha, onde aquela substância ela é jogada e ela é queimada a altas temperaturas. Nós vamos observar que desse homem chamado Jacó, cujo nome é Israel, nasceram 12 filhos, as 12 tribos de Israel, os quais foram levados para uma fornalha chamada Egito, onde foram provados não por um dia, não por 2, mas por 400 anos, até que a temperatura espiritual se elevava ao máximo, mas uma massa de gente havia se formado. Aquilo que era somente algumas tribos, agora era uma multidão de pessoas que levava um nome, que levava uma marca que seria conhecida por toda a posteridade. Aquele povo era e é o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele povo sai desta fornalha, desta segunda fase, vem uma fase depois. Às vezes, amados, nós estamos já formados. O crente sabe quando o Senhor já moldou em alguma
coisa, ele sabe que precisa ser melhorado, mas ele sabe quando Deus já o amassou, porque o processo não é invisível, o processo é visível, e o processo é sentido na nossa carne, mas nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, e o mais importante, nós não podemos esquecer quem está a nos moldar, quem está a nos lapidar, é o Senhor, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amados irmãos, depois dessa fase de uma fornalha, vem uma fase desértica. Às vezes, quando nós estamos lá, já chegamos a sair do fogo, quando nós estamos com alguma forma, assumindo alguma forma, o Senhor nos faz passar pelo deserto. E o deserto não foi de 400 anos, mas ele foi de 40 anos. E 40 anos na vida do crente é muita coisa, mas era preciso aquela substância ser provada. Após passar esse período desértico, onde Deus tinha levantado um homem de um quilate espiritual muito elevado, um homem chamado Moisés. Moisés era um homem que tinha uma intimidade tão profunda com Deus, que Deus testemunha dele dizendo: Moisés não é como os meus outros servos. Abraão foi chamado, Isaac foi chamado, Jacó foi chamado, mas Moisés, eu desço na tenda da congregação e eu converso com ele face a face, como um amigo dialoga com o seu outro amigo. Eu tenho Moisés como um amigo meu, e eu falo com ele, e eu instruo, e eu exorto, e eu encho da minha graça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos, amados irmãos, para nós termos aqui uma noção de como é a coisa. Às vezes, quando nós fazemos alguma campanha de oração sobre os montes, em especial sobre as matas, existem momentos que Deus ele manifesta pela sua misericórdia, a sua glória, e nós observamos algumas folhas que se tornam resplandecentes, alguns galhos que se tornam resplandecentes. Quando o negócio está um pouco mais apertado, às vezes alguns gomos nos bambuzais se tornam resplandecentes, e nós ficamos maravilhados, e é para ficar, porque é glória e é poder de Deus. Mas com Moisés não eram as folhas que se acendiam, não era a sarça que queimava e não se consumia, mas a pele do seu rosto estava tomada da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a ponto do povo não poder olhar para ele diretamente, a glória era muita, ele precisava cobrir a sua face com um pedaço de um lenço, porque ela resplandecia, a glória de Deus queimava na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um exemplo para nós, porque às vezes Deus nos dá uma mensagem um pouco mais abençoada, nós já ficamos muito contentes, muito felizes, é muito bom, e é para ser assim mesmo. Às vezes Deus nos toma na sua mão e nos usa de uma maneira sobrenatural, e nós nos alegramos, é para ser assim mesmo. Mas tem coisa além para Deus revelar a nós, tem coisa muito mais excelente para Deus descortinar diante da nossa vista. É preciso buscar em oração, porque sem oração não tem como receber de Deus. É preciso buscar em jejum, em consagração e em obediência à palavra de Deus, porque Deus nos deixa claro que a obediência vem em primeiro lugar, a vigilância vem em primeiro lugar. Quando passa, amados irmãos, essa fase desértica, Moisés estava conduzindo o povo. Entra então uma nova fase, uma fase de conquista. Moisés tinha deixado o povo de Deus no limiar da terra prometida, mas era preciso agora travarem as guerras para conquistar os territórios que lhes eram de direito. Às vezes Deus já nos garantiu uma vitória, a promessa já está entregue, porque promessa de Deus é garantia, promessa de Deus não é uma fala qualquer, é garantido. Se Deus disse que há de ser, tome posse. Mas para chegar lá, às vezes precisa se travar em algumas guerras. Então chega um homem
com uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de assumir o lugar de Moisés, um homem amigo de Deus, que falava com o Senhor face a face, que pediu a Deus para lhe mostrar a sua excelência da glória. E é difícil substituir alguém que exerce muito bem o seu cargo com temor diante de Deus. É dificílimo isso, mas se um homem que estava sendo preparado, não era um dia, não era 2, não eram 10 anos, mas 40 anos, um homem chamado Josué estava se preparando, porque nós ficamos maravilhados que Deus descia na tenda e falava com Moisés face a face, mas quando ele retornava para o arraial, existia um que não saía de lá. A Bíblia diz, existia um homem que deixava Moisés ir embora e ficava ele e Deus buscando aquela experiência que nós precisamos, buscando conhecer mais o Senhor, buscando entender o chamado que Deus tinha para com ele. Louvado seja Deus. Às vezes nós queremos exercer um ministério e é importante nós queremos isso. Entenda isso, homem e mulher de Deus. É importante nós queremos exercer alguma coisa. Não é que nós queremos aquilo que Deus não nos deu, não é isso. Se nós estamos diante do Senhor e se nós vemos o tamanho da sua obra, é natural que alguém que esteja empenhado queira ser útil na obra de Deus e tenha espaço para todos serem úteis, mas é preciso nós querermos e é preciso nós buscarmos, mas às vezes queremos buscar por um período de tempo que nós determinamos. Não, louvado seja o nome do Senhor. É preciso nós aprendermos a suportar o processo do tempo, porque se nós anteciparmos as coisas, nós vamos começar a fazer aquilo que Deus não nos deu estrutura para fazer. Deus está te estruturando enquanto você busca, Deus está te dando experiência enquanto você ora, enquanto você chora nos pés do Senhor. Às vezes ninguém viu, mas o Espírito do Senhor está a elevar sua súplica ao trono, aleluia, e Deus está a derramar capacitação sobre a tua vida. Bendito seja Deus. Eu fico imaginando, talvez alguém pensava, mas o Senhor fala com Moisés, esse homem Josué está doido de ficar lá na tenda, Moisés já saiu faz tempo, mas não sabia ele que aquele homem tinha sede das coisas de Deus, tinha desejo das coisas do céu. 40 anos depois, ele juntamente com Caleb, ele diz assim, o meu vigor é o mesmo de quando o Senhor me tirou lá da servidão do Egito, porque o Todo-Poderoso me tem sustentado. Louvado seja Deus. Nós seremos sustentados pelas mãos do Senhor. A fadiga da jornada não vai retirar a nossa fé, não vai esmorecer a nossa confiança. Deus está a mantê-la viva para a glória do seu santo nome. Aleluia. Chega a fase da conquista. Falar em conquista é muito bom. Se nós perguntarmos aqui quem quer conquistar, todo mundo vai levantar sua mão, porque isso nós queremos, é bom, mas para ir à conquista é preciso nós voltarmos uma orientação que Deus nos deu. É preciso nós irmos à guerra, e para ir à guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Se não é contra a carne nem contra o sangue, não é a academia da terra que vai nos preparar para ela, não são as armas e as instruções de tiro desta terra que vão nos preparar, mas tem a armadura de Deus completa e plena que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite, para que entremos no meio da batalha e saiamos depois da batalha, porque o general está adiante da igreja. Louvado seja Deus. Josué se levanta para as conquistas. E é um momento muito importante. O momento da conquista é um momento muito importante, um momento que nós precisamos seguir as orientações de Deus para que nós consigamos. Nós precisamos entender que sem o Senhor não somos absolutamente nada. Se nós conquistamos alguma coisa, foi Deus que deu, e nós não podemos esquecer disso. Se nós queremos mais alguma coisa, é Deus que há de dar. Então em quem nós precisamos estar apegados
pecados, nós precisamos estar apegados no Senhor. Nós observamos, amados, que existem muitos que acabam se apegando mais à sua bênção, e nós vamos abrir um parêntese aqui na direção do Senhor. Nós observamos que Abraão, quando ele foi chamado, Deus lhe prometeu um filho, e ele sempre onde ia, ele erguia um altar ao Senhor. Mas quando ele recebe o seu filho, muitos e muitos anos depois, nós observamos uma lacuna muito grande, onde a Bíblia não nos relatava mais que ele estava erguendo os altares como antes. Então Deus vai e lhe pede a bênção que ele mesmo tinha dado. Mas quando Deus pede a bênção para Abraão, Deus não queria a bênção, porque ele é o dono da bênção, mas ele queria o coração daquele homem de novo para ele. Ele queria que ele voltasse a erguer os altares como antes, porque para receber bênção, nós buscamos muito bem, nós erguemos altares, nós fazemos jejum, nós oramos, mas quando recebe a bênção, nós às vezes esquecemos de manter continuamente a busca, a adoração. Louvado seja o nome do Senhor, mas bendito seja Deus, porque hoje é noite de nós prepararmos altar e oferecermos sacrifício de louvor, porque Deus está a receber aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. E ao nome do Senhor dos Exércitos. Depois das fases de conquista, nós observamos que era preciso agora o povo ser governado. O povo estava estruturado e entrou uma fase em que os juízes começaram a governar o povo. Por isso nós observamos, existem fases na nossa caminhada e nós precisamos seguir a orientação de Deus, para que no tempo certo Deus faça as coisas a nosso respeito. Então nós observamos que Deus levanta os juízes para conduzir o povo, para orientar como seriam suas decisões, como seria a sua maneira de viver. E 15 juízes o Senhor levanta. O Senhor levanta desde a Otiniel até esse homem que nós nos achegamos aqui, Samuel. Samuel foi um homem que também trouxe um marco numa nova fase daquele povo. Por que isso aconteceu? Nós observamos que Samuel foi pedido a Deus em orações, em súplicas insistentes, e Deus deu uma graça tão grande à sua mãe, chamada Ana, que quando ela lhe dá um filho varão, ela oferece-o ao Senhor, e Deus capacita-o por completo. Deus capacita os seus filhos por completo. Se obedecer a palavra de Deus, serás capacitado por completo. As bênçãos de Deus, elas são sem medidas. Naquilo que tu precisa, Deus tem para te dar nessa noite, mas você precisa obedecer a palavra. Graças a Deus. Samuel, ele exerceu um cargo triplo, e é interessante porque quando Deus chamou ele, Deus deu para ele todas as incumbências de maiores relevâncias. Deus chamou ele para ser sacerdote, e o sacerdote cuidava do ofício do templo. Deus chamou ele para ser profeta, e o profeta traduzia a vontade e a voz de Deus para o povo. E Deus chama ele também para ser juiz, para julgar as causas do povo. Então nós observamos que até ali Deus conduzia o seu povo, e não tem coisa melhor do que Deus ser o direcionador da nossa vida. Existe um momento perigoso na vida nossa, porque no meio das fases, às vezes nós queremos fazer como o povo israelita. Eles olharam e eles disseram assim: agora, na fase que vem, porque esse homem Samuel já está velho, agora nós vamos tomar as rédeas da mão de Deus. Nós estamos conjecturando. Eles disseram assim: nós vamos tomar o governo nas mãos de Deus, e nós vamos eleger alguém para nos governar. É o momento da nossa vida que nós ouvimos o conselho de Deus, e o Senhor está nos dizendo: olha, vai nessa direção, vai nessa direção, mas nós queremos redirecionar o curso. E aí Deus nos fala, Ele permite, porque Ele permite que nós tomemos decisões, mas junto com as decisões tem consequências. E aí todo mundo se cala, e é normal, porque na consequência é difícil da glória. Porque se a decisão for tomada para o bem, a consequência é benéfica. Mas se a decisão for contrária à voz do Espírito de Deus, pode ser o mais capacitado da terra,
guerra, porque vai sofrer os danos. E Deus, Ele quer livrar-nos dos danos. Deus, Ele não tem interesse ou prazer em ver o seu povo sofrer os danos. Deus tem prazer em nos ver passar pelas guerras, mas estando Ele com a sua mão estendida. Porque quando nós estamos na direção de Deus, a mão do Todo-Poderoso, ela vai permanecendo sobre a nossa cabeça. E Deus diz assim: guardando eu, quem poderá tocar? Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça debaixo da ordem que Deus te deu. Permaneça debaixo da direção que o Senhor te deu. Pode trazer sofrimento momentâneo, mas Deus te dá estrutura. O Deus que te dá direção, te dá estrutura para passar pelo processo. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento, amados irmãos, que aquele povo, ele resolve mudar. Se nós voltarmos um pouquinho lá aqui nesse mesmo primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8, o povo, ele chega diante de Samuel e diz: olha, você já está velho, as suas funções já estão muito bem cumpridas, por muitos anos, mais de 50 anos, você governou o povo, serviu ao povo. Agora nós queremos ser como as nações que estão no nosso entorno. Nós queremos que um reino seja dado, nós queremos que um rei saia diante das nossas batalhas, nós queremos alguém físico representando o nosso povo para pelejar as nossas guerras. E Samuel ficou entristecido com aquela palavra, porque ele era um homem dedicado no seu ofício e alguém queria o substituir estando ele em vida. Então ele sofre com aquilo e ele vai orar a Deus. E quando ele vai orar a Deus, o Senhor fala: Samuel, tranquilize o seu coração, porque antes do povo te rejeitar, o povo já tinha me rejeitado. Às vezes, quando nós externalizamos uma decisão, é porque nós já rejeitamos o Senhor lá no nosso coração. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de redirecionar o curso. Redirecione o curso da sua vida, redirecione, tenha o Senhor em primeiro lugar, tenha o Senhor em primazia, tenha o Senhor no lugar mais excelente aí na sua alma, porque serás bem-aventurada na presença de Deus. Então Deus permite. Nós vamos fazer um resumo para nós conseguirmos encerrar. Amados irmãos, Deus permite que aquele povo escolha alguém. E quando eles vão escolher alguém, aí que vai entrar uma reflexão naquilo que Deus colocou aqui em nosso coração. Deus, quando Ele nos dá a oportunidade de escolher, preste atenção, porque isso passa com todos nós que estamos aqui, desde a menor criança até o mais velho. Deus nos dá a oportunidade de escolher, e na hora de nós escolhermos, nós precisamos querer, não aquilo que nós queremos, mas nós precisamos querer aquilo que Deus também quer. E um exemplo disso, aí que entra a primeira fala que nós dissemos, um exemplo disso que o Senhor me fez lembrar, é Salomão. Na hora que Deus chega para ele com a palavra garantida, ele diz assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar, aquilo que tu quiser eu vou entregar na sua mão. Ele poderia ter pedido os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele poderia ter pedido as maiores riquezas, ele poderia ter pedido o que viesse ao seu coração, mas ele pesou numa balança o que estava no seu coração, e ele pesou na outro lado da balança aquilo que estava no coração de Deus, e ele foi sábio, porque ele escolheu o que estava do lado do Senhor. Ele diz assim: olha, eu tenho visto que tu tens zelo com o teu povo, então me dá sabedoria para entrar e para sair no meio do teu povo, me dá inteligência para eu poder conduzir o teu povo conforme a tua vontade. Na hora que o Senhor nos perguntar o que queremos, vamos fazer também como aquele cego. Aí o Senhor nos fez lembrar de novo, porque quando Jesus pergunta, antes mesmo de Jesus perguntar, ele já sabia de uma coisa: que uma multidão que enxergava ali no seu entorno, uma multidão que caminhava com Cristo. E é interessante, nós percebemos que Cristo estava caminhando para o Calvário. Naquela ocasião era a semana de Cristo
já estava subindo a Jerusalém, passando por Jericó para ser crucificado. Uma multidão acompanhava-o, mas não sabia quem ele realmente era. Mas um mendigo na beira da estrada sabia. Os seus olhos físicos estavam cerrados, mas o seu ouvido estava atento e os seus olhos espirituais estavam abertos. Quando ele ouve o trovão, ele pergunta: quem é esse homem? Alguém diz: olha, Jesus o Nazareno. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, é você mesmo, é o Senhor mesmo, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem ele buscava. Bendito seja Deus. Mas irmãos, Deus permitiu então que o povo escolhesse, e o povo escolheu um homem que é o estereótipo daquilo que nós gostamos. É um estereótipo daquilo que o mundo gosta. Até na atualidade, Saul seria escolhido de novo. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai nos dizer que no capítulo 9, no verso número 2, que existiu um homem chamado Saul, e esse homem era belíssimo. Em Israel não tinha um jovem que superasse ele na beleza. E se tem alguma coisa que o mundo gosta, é beleza. Seja homem ou seja mulher, se tem alguma coisa que alguém gosta, é beleza. Se é belo e enche os olhos, quer na hora. Mas ali nós precisamos ter discernimento. Nós observamos que, como se não bastasse, quando colocava aquele homem no meio de Israel, do ombro para cima, ele era tão alto que ele se sobressaía. Então ele se destacava de todas as formas. Era um homem belíssimo, colocado num holofote, num lugar alto, porque ele se destacava. Então, quando Samuel vê aquele homem na direção do Senhor, o Senhor diz para ele: derrama sobre ele o azeite. Derramou o azeite na cabeça de Saul. Passa-se os dias para confirmar o desejo do povo. Deus permite que o povo escolhesse um homem. E quem foi escolhido? Saul, porque não tinha alguém que se sobressaísse mais do que ele. E aí nós vamos observar que Deus, ele permite, e às vezes ele até derrama o seu espírito naquilo que nós queremos, porque Deus revestiu a Saul com o seu espírito, mas às vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que permanece querendo o Senhor. Nós precisamos querer aquilo que quer também o Senhor. Nós somos de Deus e precisamos querer quem quer ao Senhor, porque Deus confirma aquilo que queremos, mas aí as consequências vêm. E o povo escolheu o mal, porque aquele homem revestido do Espírito Santo de Deus, pouco tempo depois começa a transgredir contra o Senhor, a ponto do Senhor nos dizer na sua palavra, lá no capítulo 13, nós vamos acelerar para encerrar. No capítulo 13, a partir do verso 8, começa aquele homem a fazer a sua própria vontade. E se tem uma coisa que faz a vida da gente dar errado, é fazer o que nós queremos. Num certo dia, Israel precisava sair para a peleja. Preste atenção, porque nós vamos encerrar. Israel precisava sair da peleja. Quando precisava sair da peleja, ele precisava de homens. Saul precisava dos homens para guerrear. Samuel tinha mandado ele esperar, porque não ia sair a peleja antes de sacrificar o Senhor, para que o Senhor conduzisse o povo. Mas Samuel estava demorando e o povo começava a ir embora. Saul, vendo o povo ir embora, ele diz assim: eu preciso manter o povo junto de mim, eu vou à peleja. E ele deixa de ouvir o Senhor por causa do povo. Nós não podemos deixar de ouvir o Senhor por causa de ninguém. Fale quem quiser, mas permaneça a voz do Todo-Poderoso. Aleluia! Saul, ele pega os holocaustos e oferece diante do Senhor. Quando ele pega os holocaustos e oferece, termina de oferecer, Samuel chega e lhe repreende: olha, mediante a sua desobediência, hoje o seu reino seria confirmado, mas tu não deste ouvir da voz de Deus. Glória a Deus. Mas, às vezes nós caminhamos uma jornada tão longa, às vezes nós caminhamos um caminho tão árduo, e na hora de nós termos a nossa bênção confirmada, nós damos para trás. O que é isso? Nós retrocedemos. É por isso que nós precisamos persistir. A Bíblia nos diz que é preciso persistir e resistir até o sangue, até o momento que o sangue saia das veias, porque em um desses momentos Deus decretará aquilo que
Ele nos falou. Aleluia! Permaneça até o final. E dali em diante, amados irmãos, infelizmente, Saul começa a errar mais, a ponto de um certo dia ele até criar coragem de lançar mão sobre o homem de Deus e rasgar a veste dele, quando ele fala algo que ele não queria escutar. Amados, nem sempre Deus vai nos dar uma resposta na direção que nós queremos. Nem sempre a palavra que Deus vai nos dar, ela será confortante, mas ela sem dúvida será edificante, porque quando Deus nos macera, quando Deus nos amassa, é para nos edificar, para nos reconstruir. Graças a Deus. Suporte o processo. Aleluia. E ali em diante nós vamos terminar agora, e se permitir o Senhor, nós continuaremos numa outra ocasião. Nós observamos que chega ali então um momento, aqui no capítulo 16, o Senhor olha para Saul e diz assim: olha, agora acabou a sua oportunidade, agora acabou o seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já tem buscado alguém que é segundo o seu coração, Ele já tem se provido de alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças. E aqui vai se confirmar no capítulo de número 16. Samuel então unge a Davi como rei, diferente de Saul, que era um homem fortíssimo, que se destacava. Agora Davi não, Davi era um homem franzino, era um homem claro. E é interessante a Bíblia nos dizer isso, porque naquele clima daquela região, a pele geralmente era queimada, o clima era árido, era queimada no sol, mas Davi pastoreando no sol, a sua pele ainda era clara, porque ele era um menino ruivo, 15 anos de idade, e os seus cabelos só que eram bem ressequidos por causa do sol. Mas tinha uma coisa, no momento em que ele estava pastoreando, ele também estava adorando o nome do Senhor. Ninguém estava vendo, mas o Senhor estava contemplando. No momento que ele pastoreava, ele pelejava as suas guerras sozinho, ninguém estava ajudando, mas o Senhor estava fortalecendo. E quando chega no capítulo 16, o verso 17, observe bem a diferença de alguém que ama ao Senhor e que serve a Deus. Saul brada para o seu servo e diz assim: olha só o requisito que Saul passa. Saul diz assim: buscai-me um homem que toque bem. Eu não quero alguém que toque mais ou menos, não, eu quero alguém que toque bem. Mas tendo uma resposta, a resposta foi contrária ao requisito. Nós observamos que o homem diz assim: olha, eu tenho visto um filho de Jessé, era um menino, eu tenho visto um filho de Jessé que anda por aí apacentando. No verso 19 vai nos dizer que ele estava apacentando mesmo. Ele estava dizendo: olha, eu tenho visto ele. Esse homem, ele não sabe tocar bem, como o Senhor está falando, mas ele toca. Saul pediu alguém que tocasse bem. Davi era alguém que tocava. Ele pegava e tocava, mas ele não tocava de qualquer maneira. Ele não tinha as habilidades que Saul procurava, mas ele tinha mais. Ele tinha algo que agradava ao Senhor. Diz: louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Mas aí tem uma coisa: ele é valente. Então ele não corre. No momento que precisar dele, ele está lá. Ele é animoso, ele é animado. Não importa se o culto é num dia frio, mas ele vai adorar. Louvado seja Deus. Ele é homem de guerra. Na hora que chega a adversidade, se precisar buscar na oração, ele vai dobrar o joelho para orar. Se precisar jejuar, ele vai jejuar. Se precisar clamar a Deus, ele vai clamar. Ele é da batalha. E tem outra coisa, ele é sisudo em palavras. Sabe o que significa isso? Se ele disser que ele vai, ele vai. Se ele disser que ele faz parte do povo, ele faz parte do povo. Ele não oscila, ele permanece. Glória a Deus. É mais uma coisa, ele é de gentil presença. Ele não é aquele carrancudo que anda se achando por aí, não. Ele se faz agradável onde quer que ele chega. Onde quer que ele chega, ele está pronto para servir. Se precisar dele na função, ele está pronto. Se não tiver função, ele está pronto do mesmo jeito. Glória ao Senhor. E para finalizar, aquele homem diz assim: e tem uma coisa, o Senhor está na vida desse menino. Deus repousa sobre o coração dele. Aleluia. Naquele momento
momento Saul esqueceu o requisito que ele tinha passado. E ele dá ordem: traz esse homem. Sabe o que Deus está nos dizendo? Nós não precisamos ter as melhores habilidades da terra. E o Senhor me faz lembrar de um grande crime que a igreja tem cometido hoje. Hoje os instrumentistas da casa de Deus, em geral, comece a observar, não é que nós estamos olhando as coisas alheias, não, mas é povo de Deus nós olhamos. Os instrumentistas às vezes nem crente é. Às vezes é o camarada que está com o cabelo todo para um lado, repicado para o outro, sobrancelha cortada, a calça lá em cima, às vezes nem de calça está mais. Mas se ele tem habilidade para tocar, põe ele no púlpito, porque ele é bom no instrumento. Mas Deus nem sabe quem é esse. Deus nem sabe quem é esse camarada. E sabe o que Deus precisa? Deus precisa que nós tenhamos uma vida que agrada a Ele. Nós precisamos ter uma vida que toca o coração de Deus. E às vezes alguém vai dizer: mas se tu viver desse jeito, você vai ficar para trás. Vai nada. No momento que a tua vaga, no momento que alguém gritar a vaga que você precisa ocupar, Deus muda o requisito para te colocar lá. Glória ao nome do Senhor. Então Deus está nos dizendo: agrade a Deus, ainda que seja necessário desagradar aos homens. Glória a Deus. Nós continuaremos depois. Adore ao Senhor com uma salva de palmas. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que faz jus